mais uma vez entregar, Deus, esse louvor a Ti, essa adoração, que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor como aroma suave, e que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, falar com os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez eu me coloco diante de Ti, e eu clamo a Sua graça, a Sua misericórdia, que o Senhor possa me usar, Deus, como ferramenta em Suas mãos, e em nome de Jesus eu quero abençoar cada coração aqui presente, Deus, que seja solo fértil, que seja, Pai, em nome de Jesus, uma terra disposta, Deus, a receber aquilo que vem de Ti, e que nós possamos, Deus, nos transformar conforme a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu entrego, Pai, consagro esses momentos a Ti, que o Seu nome seja louvado, engrandecido, e que o Senhor fale, Deus, conosco conforme a Sua vontade, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que Deus tem ministrado comigo já há algumas semanas. E como a gente sempre fala, né, a gente não cansa de repetir, primeiro Deus fala conosco e daí a gente só vem aqui transmitir, compartilhar, transbordar aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Então Deus me pegou com força naquilo que eu tenho para compartilhar com você. E eu espero muito que edifique a sua vida, que você ouça essa ministração de peito aberto e que você possa realmente absorver aquilo que Deus tem para nós, amém? Nesse tempo. Se eu pudesse resumir em uma frase tudo aquilo que eu quero ministrar hoje, tudo aquilo que eu quero compartilhar com você, eu repito a frase que Deus entregou para o seu servo: põe a tua casa em ordem. É isso que nós vamos falar hoje. Essa é a ministração, isso é o que eu quero compartilhar contigo, amém? Deus, o próprio Deus, Ele falou isso para o servo dele, o rei Ezequias. E nós vamos ler esse texto, está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, você que gosta de anotar, abra sua Bíblia, a gente vai ler. Mas, entretanto, porém, esse é o cerne, esse é o recado que eu quero compartilhar com você, de Deus. Foi Deus que disse essa frase: põe a sua casa em ordem. É sobre isso que nós vamos falar, amém? Versículo 1: naqueles dias, Ezequias era o rei, tá bom, gente? O rei de Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ei, vamos fazer um parêntese aqui. Um dia você vai morrer. E a Bíblia diz o seguinte: quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Querido, um côvado é uma medida de 30 centímetros. Você não conhece o dia de amanhã a Deus pertence. Portanto, põe a tua casa em ordem. Sabe, não espere, porque você não sabe o que te espera para amanhã. Organiza a tua vida. Esse é o recado de Deus. Deus foi bom com o rei Ezequias. Ele avisou: Ezequias, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Então, querido, põe a tua casa em ordem, amém? Guarda isso para o teu coração. Continuando. Então, versículo 2: virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai:
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Amém. Queridos, a gente aprende um monte de coisa com esse texto, mas uma coisa que eu quero deixar que você entenda com clareza é que o rei Ezequias era um homem temente a Deus. Quando ele orou falando que teve uma vida reta diante de Deus, ele estava sendo sincero, era verdade. E agora eu preciso te contextualizar a respeito de quão incrível que ele foi perante Deus, porque é uma história longa, e a vontade que eu tenho, a minha sugestão, é que você chegue na sua casa e você leia todo o capítulo de Reis, capítulo 20, que você leia antes e depois, que você entenda esse período da história. Mas como a gente não tem tempo de fazer essa leitura, eu quero fazer um breve resumo para você entender o contexto de que esse cara viveu. O pai do rei Ezequias se chamava Acás. Acás foi o 12º rei. O primeiro foi Saul, depois Davi. Davi foi um grande rei, e assim por diante, até que o rei Acás foi o 12º. Queridos, na Bíblia, o rei Acás ele é lembrado como um dos piores reis de Judá. Ele fez coisas assim, horrendas, absurdas, e eu preciso que você entenda o quão mal o rei Acás foi. Quando você abre a Bíblia para ler a respeito do rei Acás, o primeiro versículo diz assim: e fez Acás o que era mal perante os olhos de Deus. E o que será que ele fez de tão mal? Queridos, começa que ele foi infiel durante toda a sua vida. Ele também comprou uma aliança com o povo da Síria, que era o povo pagão, que era o império daquele tempo. O império assírio, eles eram inimigos do povo de Deus, e eles cultuavam demônios, eles tinham altares pagãos. Só que eles eram o grande império da época, e você estudou isso na escola. Você aprendeu com seu professor de história que houve um tempo em que a Síria era a grande potência mundial. E esse rei, Acás, estamos falando dele, o pai de Ezequias, ele fez uma aliança com o rei da Síria. E quando ele faz essa aliança com o rei da Síria, não é para que eles sejam amigos, é para que ele se torne um vassalo. O que significa isso? Ele entregou a independência política e religiosa do reino de Judá, e ele passou a pagar impostos para os assírios. Ele perdeu a autonomia, ele perdeu a independência que aquele país tinha, que havia sido conquistado através de muito sangue, de muita luta, com a ajuda de Deus, pelo seu pai Davi. Então Davi foi o cara que conquistou todo aquele período de lutas e contendas para que houvesse a independência do seu povo, e daí vai Acás e faz uma aliança com um reino pagão. E sabe o que ele usa para fazer essa aliança? O recurso, os bens que haviam no templo de Deus, porque o rei Davi, ele juntou toneladas de ouro e prata, 120 toneladas de ouro, o rei Davi juntou, para que fosse feito o templo do Senhor, e muito mais de prata, e muitas outras coisas preciosas. E daí vem o rei Acás, e ele pega esses utensílios preciosos, ele desmancha, e ele entrega como oferta para um rei pagão, para se tornar um vassalo, para se tornar alguém dependente daquele império. Além dele ter feito uma aliança com quem Deus proibiu que fizessem, porque a regra de Deus era clara, eles não podiam se unir a povos que não fossem tementes a Deus. Ele desobedeceu uma ordem clara de Deus, se aliançando a um povo pagão.
era justamente o contrário à ordem de Deus, era: afastem-se desse povo, não se misturem com esse povo. E daí ele, além de usar os utensílios do templo, ele vai lá e gosta dos altares pagãos do povo da Síria. Então ele manda ordens para que o seu povo construa altares pagãos, assim como os da Síria. Então ele pega os utensílios do templo e distribui uma parte para comprar essa aliança, outra parte ele faz vários altares pagãos dentro de Jerusalém, gente. Você consegue enxergar, você consegue entender o tamanho da abominação, o tamanho da desonra que o rei Acás fez para com Deus e para com o seu povo? E foi além. O rei Acás, ele fechou o templo. Aquele templo grandioso, que foi a maior obra civil do mundo antigo, que foi o templo de Salomão, ele fechou o templo, ele fechou as portas, ele encerrou o culto. E o culto a Deus era todos os dias, era ininterrupto. Eu não sei se vocês lembram, mas no tabernáculo, no templo, era necessário acender as velas, acender o fogo, a chama, todos os dias. Todos os dias. Era necessário queimar o incenso. Ele simplesmente fechou as portas do templo e encerrou a adoração a Deus. E pior do que encerrar a adoração a Deus, é construir um monte de templos pagãos, altares para adorar demônios, com a riqueza que foi ajuntada para celebrar o nome de Deus. Você consegue entender a dimensão dessa maldade? Pior ainda, quando você acha que está ruim, ainda pode piorar. Ele queimou em sacrifício o próprio filho para demônios, nesses altares pagãos que ele mesmo mandou fazer. Portanto, nós estamos falando de um cara, enfim, você entendeu, amém? Então esse, querido, era o rei Acás. É por isso que o texto começa falando que ele fez o que era mal perante o Senhor. E o fim da vida dele foi tragédico, porque ele teve derrota militar, ele teve humilhação nacional, ele teve a perda de territórios que antes eram do povo de Judá. Amém. Esse foi Acás. Mas nós não estamos aqui para falar de Acás. Nós lemos um texto do rei Ezequias. E agora eu quero te mostrar o contraste do rei Ezequias. O rei Ezequias, querido, quando seu pai Acás morreu, que ele colocou a coroa na cabeça, a primeira coisa que ele fez foi desfazer tudo que o pai havia feito. Então aqui, querido, eu já aprendo uma grande lição. Fez altares que honrava tudo que era contrário a Deus. O outro, assim que assumiu as rédeas do reino, ele desfez tudo o que o pai dele fez. Ele mandou destruir todos os altares pagãos. Ele mandou recolher tudo o que pertencia ao templo. O rei Ezequias, ele foi fiel a Deus. Quando você abre a Bíblia para ler sobre o rei Ezequias, você vai ver que ele fez o que era reto perante a Deus. Assim começa o texto, ao contrário do pai dele. Quando ele recolhe os utensílios que estavam nos altares pagãos, ele vai e busca santificar esses utensílios, e ele restabelece o culto, ele reabre o templo, ele reestabelece a ordem de que seja o Deus do povo de Abraão, e que seja honrado e enaltecido o nome de Deus todos os dias. É ele que reestabelece tudo isso. Mais do que isso, ele acaba com a aliança que o pai dele tinha feito com os assírios.
Ei, agora nós não temos mais amizade, acabou. Agora a gente não faz mais parte daquela aliança. E eu quero que você entenda, querido, que isso traz muitas consequências políticas e militares. Uma decisão dessa, querido, de destruir os altares pagãos, de quebrar a aliança que existia com o maior império da época, significava colocar a cabeça em risco. Não era uma decisão fácil de se tomar. Eu quero que você entenda que Acás foi pelo caminho fácil, e Ezequias, ele fez o que precisava ser feito. Sabe, a primeira coisa que eu aprendo é que talvez você precise desfazer as coisas que o seu pai fez. Talvez você venha de uma família que ao longo de muitos anos tem erguido altares pagãos. E não, eu não estou falando de altares da época que levantavam um monumento para fazer um sacrifício a demônio. Eu estou falando de costumes que desonram a Deus, que talvez você por gerações tenha acompanhado a sua família fazer. Costumes de corrupção, costumes de mentira, de prostituição. Quantos e quantos costumes ruins que nós, brasileiros, herdamos dos nossos descendentes. Talvez você seja a pessoa certa para nunca mais ter templos pagãos na sua vida, ter altares que honram outros deuses, demônios. Você é a pessoa que precisa quebrar, desmanchar, passar uma patrola em todos os altares pagãos que os seus antecedentes te entregaram. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Repare que o pai de Ezequias era muito pior que o teu. Talvez você tenha tido o privilégio de ter um pai cristão e de ser de uma família muito reta diante de Deus, e glória a Deus por isso. E você vai aprender muita coisa aqui hoje, mas talvez você não venha dessa realidade. Talvez a sua família não era acostumada a ser temente a Deus, a ser reta, a buscar santidade, buscar transformação. Então esse é o momento de você passar uma patrola e destruir todos os altares que te afastam de Deus. Amém? Outra coisa que o rei Ezequias fez foi quebrar a aliança com os assírios. Talvez você precise quebrar as alianças com quem te afasta de Deus. Sabe aquele amigo de infância que você ama ele, mas que ele te afasta de Deus? Meu irmão, você precisa romper essa aliança. Afaste-se. A Bíblia fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores, pelo contrário, bem-aventurado é aquele que senta diante de pessoas tementes a Deus. Então, querido, observe, avalie quem são as suas amizades, qual é a roda que você senta, e você precisa ter a coragem de quebrar a aliança que te afasta de Deus, quebrar aquele amigo que te conduz para um caminho de corrupção, para um caminho de prostituição, para um caminho de mentira, para um caminho de tantos altares que te afastam de Deus. Destrua-os, acabe com as alianças que talvez vieram do seu pai, que talvez vieram da sua infância, sabe? Analise com muito critério, e se aproxime de pessoas que te tragam para perto de Deus. Afaste-se de pessoas que te levam para longe de Deus. Se você não fizer isso, você jamais vai conseguir ter a intimidade que Deus deseja e colher os frutos que Deus pretende te dar. Sabe, querido, aprenda, você precisa se livrar de altares e de alianças que te afastam do reino de Deus. Amém? Vamos voltar para Ezequias.
Ezequias, ao contrário do seu pai Acás, ele foi totalmente fiel a Deus. E por conta de tudo isso, Deus o abençoou. Deus enxergou tudo aquilo que ele estava fazendo. E aqui eu abro um parênteses para compartilhar com vocês o que eu, particularmente, acredito ser talvez a maior intervenção de Deus a favor de um homem em toda a Bíblia, que é o anjo do Senhor que protegeu o rei Ezequias. Vamos entender. Eu acabei de falar para vocês que o Ezequias cortou amizade com a Síria. Amém? Você acha que fica por isso? Será que o rei Assíria vai falar, ok, a partir de agora você é independente, você ganha sua independência política, religiosa, e você não precisa mais pagar imposto? Não, não é assim que funciona, querido. A Assíria era um império maldoso, era um império que precisava conquistar e impor a sua força. Portanto, diante de uma decisão de o rei Ezequias quebrar essa aliança, o exército da Síria rodeou toda a Jerusalém, 185 mil soldados. Qual que é o versículo? 35, coloca aí para mim por favor. E sabe o que Deus fez? Deus não deixou o rei Ezequias na mão. Saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Querido, você tem noção o que Deus fez por Ezequias? Sabe, a minha pergunta para você é, você acha que o seu problema é grande? Você consegue imaginar a pressão que o rei estava sofrendo? Toda a população estava cercada. Imagina se a população estava tranquila. Ah, rei, quer dizer então que você quis quebrar a aliança com os assírios, você está achando que você é bonitão, você está achando que a gente consegue guerrear contra 185 mil soldados treinados na arte da guerra, com um arsenal altamente preparados, e agora o que a gente vai fazer? Quer dizer que para parar de pagar imposto, você quebra a aliança, agora a gente morre. Era essa a sua ideia, rei? Parabéns! Você consegue imaginar a população querendo linchar o rei, porque tomou uma decisão de quebrar uma aliança com um rei pagão? Sabe, às vezes você precisa tomar decisões que são difíceis de ser tomadas, quebrar alianças que são difíceis de ser quebradas, mas é isso que Deus espera de você. Afaste-se das pessoas que te levam para longe de Deus. Quebre a aliança, mesmo que isso seja muito difícil. E você sabe o que acontece? Deus não te deixa na mão. Deus, Ele manda um anjo para te proteger. Só que, repare o seguinte, a gente sempre fala aqui que o céu, ele não responde às suas perguntas, o céu responde às suas respostas. Portanto, se o rei Ezequias ficasse de joelho orando, falando, Deus, eu estou aliançado com um rei pagão, manda o anjo lá para matar todo mundo, para resolver o meu problema. Por que Deus não mandou um meteoro para destruir todo o império da Síria, sem que o rei Ezequias precisasse tomar essa atitude? Não, querido, o céu, ele responde a respostas. Então, primeiro o rei, ele precisou se desfazer da aliança, ele precisou ter a coragem, ter a iniciativa de falar assim, ó, eu não quero mais, eu não pertenço mais à Síria. E só depois disso, é só quando o exército inteiro estava em volta para matá-los, é que Deus entrou. Deus só entrou em cena depois que Ezequias tinha dado o seu passo de coragem. Então, não é Deus que vai afastar de você as suas alianças ruins, é você que vai fazer. E Deus, Ele vai te ajudar nas providências dali para frente. É assim que o céu funciona. Deus espera de você que você destrua os altares,
E vai ter consequência? Vai. Vai ter gente que vai ficar chateado com você? Vai. Vai ter gente que gostava dos altares de corrupção, dos altares de prostituição, dos altares de mentira? Sim. Tem gente que gosta e que vai ficar bravo quando você destruir. Mas é isso que Deus espera de você. E Deus, Ele só responde depois que você toma atitude. Então, querido, aprenda com o rei Ezequias. A gente precisa aprender que o favor de Deus, ele vem depois que a gente tem uma atitude de coragem que aponte para o reino de Deus, que demonstre que o meu coração está disposto a fazer o que precisa ser feito para que eu continue honrando o meu Deus. Não é negociável. Se eu preciso me afastar de pessoas, eu vou fazer porque é certo. É porque Deus espera isso de mim. Amém, querido? Você está comigo? Ok. Portanto, Ezequias era esse cara fantástico. Pensa um cara crente. Pensa um cara fiel a Deus. Pensa um cara que teve coragem de fazer tudo o que precisava ser feito para que Deus fosse honrado. Mas, entretanto, porém, ainda assim, Deus permitiu que ele tivesse uma doença mortal. Ou seja, querido, eu aprendo outra coisa. Ser totalmente fiel a Deus não te livra de tribulação. A tribulação que Deus permitiu que Ezequias passasse, é uma tribulação muito maior do que a tua. Eu não sei qual que é a tua tribulação, mas não tem nada pior do que uma doença mortal. E ninguém aqui está com uma doença mortal. Portanto, Deus permite que mesmo aqueles que são fiéis passem por tribulação. E isso está na Bíblia inteira de capa a capa. Ezequias é só mais um dos personagens bíblicos que passaram por muita tribulação. Você pode escolher o personagem que você quiser. Pessoas que foram totalmente tementes a Deus. Todas passaram por grandes tribulações. De quem é que você gosta? De Abraão? Abraão teve tribulações absurdas, maiores que as tuas. Isaac? O rei Davi? Quer tribulação maior do que o rei Davi passou? Apóstolo Paulo? Não vou nem falar de apóstolo Paulo. Apedrejado, naufragado, preso, chicoteado, dado como morto. Paulo. E por fim Jesus. Deus não poupou o seu filho, aquele que era perfeito, de passar por tribulação. Ele vai poupar você? Ah, Lucas, mas por que Deus permite a gente passar por essas coisas? Sabe por quê, querido? Para que você ponha a sua casa em ordem. Toda vez que nós passamos por tribulação, nós levantamos dela melhores, mais aperfeiçoados em Deus, com a nossa fé fortalecida. Então Deus, querido, Ele permite sim que a gente passe por tribulação, e é ali que a nossa fé é medida, é mensurada. É muito fácil você agradecer a Deus e louvar o nome dEle quando tudo vai bem. E quando tem um exército de 185 mil homens querendo te matar? E quando você tem uma doença mortal? Você consegue continuar sendo fiel e grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Então entenda que esse foi o rei Ezequias. Ele foi um cara muito bom, muito reto diante de Deus. E eu quero aprender um monte de coisa aqui com ele, eu quero compartilhar com você, porque é exatamente nesse contexto, que ele desfaz o que o pai fez, ele retorna com adoração, ele é fiel em tudo que ele faz, e daí Deus aparece e fala assim: cara, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Eita recadinho de profeta, hein? Meu Deus do céu. Agora, repare por favor, no versículo 3, quando o rei Ezequias, ele ora, e ele fala assim no versículo 3, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração,
e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando o rei fala isso para Deus, ele está falando verdade, porque eu acabei de te contar toda a história que ele fez. Então ele de fato, ele foi um homem reto diante de Deus. A minha pergunta, você poderia dizer o mesmo para Deus diante da sua aflição? Avalie o teu coração, porque o rei Ezequias, ele se prostrou diante de Deus, ele chorou, e ele falou assim: Deus, eu andei reto diante de ti. Você poderia falar o mesmo para Deus? Se Deus permitir que você caia numa tribulação, numa aflição, você vai colocar o teu joelho no chão, você pode dizer para Deus que você tem andado, que você tem buscado, que você busca ser temente a Deus e andar reto nos seus caminhos diante de tudo que você faz? Então essa é a primeira lição, querido. Eu aprendo que Deus, Ele ouve as nossas súplicas, porque antes que o profeta saísse da cidade, Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus falou: profeta, volta lá, volta, que eu ouvi a oração do meu servo, porque o meu servo é reto, é fiel. E as pessoas que têm um coração reto, fiel, que são tementes a Deus, Deus as ouve. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado. Portanto, querido, se você tem um coração quebrantado, se você entra com humildade diante de Deus, e você tem uma súplica, Ele pode intervir a teu favor. E foi exatamente isso que Ele fez com o servo dele. Ele interviu a favor, Ele mudou os planos, e Ele concedeu mais 15 anos de vida. Amém? Só que a Bíblia também diz que os teus pecados fazem separação entre você e Deus, e eles encobrem o seu rosto, tapam os seus ouvidos, para que Ele não ouça a sua oração. Tenso, né? Deus é justo. Portanto, aquele que é temente a Deus, aquele que busca Deus, que é reto diante de tudo, ele pode sim suplicar a Deus, e Deus pode sim mudar os seus planos, as suas intenções diante da sua aflição. Mas, se você tem uma vida cheia de pecados, se você não é temente a Deus, eu vou repetir, os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Os seus pecados cobrem o rosto de Deus e tapam os seus ouvidos para que Ele não ouça a sua oração. É forte demais isso, querido. Então não tem nada mais inteligente para qualquer pessoa que é minimamente sensata, é de seguir uma vida temente a Deus. Sabe, busque com toda a força do seu coração a ter uma vida reta diante de Deus, assim como foi a vida do rei Ezequias. Agora, querido, por que Deus permitiu que ele passasse por essa tribulação? Sabe por quê? Porque ele, assim como eu e como você, nós temos pendências na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, que nós precisamos melhorar para sermos mais parecidos com Cristo. E cada uma dessas tribulações que Deus nos permite viver, ela nos leva um pouquinho mais para perto de Deus. Eu escrevi uma frase aqui que mexeu comigo, que a maior tragédia não é você morrer cedo, é chegar no fim da vida sem ter colocado a sua casa em ordem. Eu vou repetir, a maior tragédia não é morrer cedo, é chegar no fim da vida sem ter colocado a sua casa em ordem. Não deixe para amanhã, querido, que você precisa fazer hoje. Sabe, como eu já disse, quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você não sabe qual que é o seu dia.
Então cumpre a você colocar a sua casa em ordem, fazer o que Deus espera que você faça, para que você esteja no caminho reto diante de Deus. Não tem nada mais inteligente do que colocar a sua casa em ordem. Ah, Lucas, mas o que é colocar a casa em ordem? Sabe o que é, querido? É você alinhar nos princípios de Deus a sua vida espiritual, emocional e física. As 3 esferas da sua vida: espiritual, emocional e física. Alinhe todas elas. Não deixe nenhuma ponta solta. Sabe, existe relacionamentos que você precisa consertar. Sabe aquele tio, aquele patrão, aquele amigo que falou alguma coisa que você não gostou, você deixou ir para o coração e você cortou a amizade, você quebrou a aliança de um familiar seu por conta de coisas fúteis, por conta de uma besteira, só que você é orgulhoso demais para ir restaurar esse relacionamento, e o seu tio, o seu patrão, o seu amigo também é orgulhoso demais, então uma amizade, ela é quebrada por conta de besteiras, e ela não é restaurada por causa de orgulho. E isso é só um exemplo. Eu estou falando de colocar a tua casa em ordem. Colocar a tua casa em ordem é restaurar relacionamentos, é deixar pecados que precisam ser abandonados. Sabe, você busca ter uma caminhada cristã, só que tem aquele pecadinho de estimação, você não consegue parar de mentir. Não, mas é uma mentirinha comercial, não faz mal para ninguém. Faz, querido. Sabe, você não consegue deixar de ter aquele dinheirinho corrupto, aquele dinheirinho que você acha que está te trazendo benefício, mas está arruinando a sua vida. Sua vida está amarrada, presa, porque você não consegue se libertar daquela migalha corrupta que você recebe. E você deixa de ter as bênçãos de Deus correndo atrás de você, porque você está agarrado num dinheirinho fácil, num costume, num altar que veio da sua descendência. Sabe, quantos pecados que às vezes as pessoas normalizaram: pornografia, corrupção, mentira, e por aí vai. Abandone e experimente ter uma vida reta diante de Deus, para que Deus possa te entregar as promessas que Ele te prometeu. Eu sempre falo, né? Só vive promessas quem cumpre princípios. Se você não cumprir os princípios de Deus, você não vai ter as recompensas que Ele promete. Além de abandonar o pecado, querido, libere perdão. Sabe aquele rancor no seu coração, aquela pessoa que te fez mal? Sabe, você tem ódio da pessoa e você tem motivos para ter ódio, tudo bem. E daí, querido? A Bíblia te recomenda para que você perdoe, para que você pare de carregar o fardo de coisas que outros cometeram. Sabe, perdoe. Dívidas que precisam ser pagas, querido, pague. Eu comentei que eu tive um amigo que teve grandes problemas financeiros, e foi muito bonito a forma que ele tratou, porque ele devia, ele teve problemas na vida dele, e bagunçou a vida financeira, e ele ficou devendo muitas pessoas, e as pessoas ligavam para ele para cobrar, e você sabe o que ele fazia? Ele atendia e falava assim: meu irmão, me perdoa, eu sei que eu te devo, e eu vou honrar a minha dívida, mas eu não consigo pagar a minha dívida agora. Eu estou com problemas na minha vida financeira, mas eu estou buscando com toda a força do meu coração resolver, e assim que eu resolver, eu vou te procurar, e eu vou combinar com você uma forma de eu acertar cada centavo que eu te devo, mas me perdoa, nesse momento eu não consigo acertar. E você sabe o que foi lindo, queridos? Porque demorou alguns anos, mas ele cumpriu cada dívida que ele tinha, e eu assisti isso, sabe? Postura de homem cristão, homem de honra, porque todo mundo está sujeito a ter um problema financeiro,
mas a forma que você se comporta depois que o problema vem, é que define o seu caráter. Então, acerte a sua vida, pague as suas dívidas, sabe? E por fim, querido, alinhe as suas prioridades, porque muitas vezes, a gente na caminhada cristã, a nossa prioridade pode estar completamente distorcida aos planos de Deus para a sua vida, e você precisa buscar em Deus, o que você precisa focar mais na sua vida, e eu quero te lembrar o que a Bíblia fala, tá? Buscai em primeiro lugar ao reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas você sabe o que acontece? A gente normalmente busca todas as outras coisas, para depois buscar o reino de Deus. Portanto, alinhe as prioridades da sua vida. Aonde está o teu esforço, é que revela o teu coração. Será que você não está com uma prioridade muito maior, para você crescer profissionalmente, do que para você honrar o nome de Deus? Será que você não tem um esforço muito maior, para um monte de coisas, que não o reino de Deus? Portanto, colocar a casa em ordem, significa realinhar as suas prioridades, além de tudo isso que eu já falei. E a gente poderia ficar aqui divagando o resto da noite, a respeito de coisas da esfera espiritual, material e emocional, que você precisa fazer para colocar a sua casa em ordem. Lembre-se, querido, colocar a sua casa em ordem é alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Como Deus gostaria que eu agisse diante desse assunto, ou daquele assunto? É isso que você precisa fazer. A vontade de Deus para o rei Ezequias, é que ele terminasse aquela aliança com o reino pagão. A vontade de Deus para Ezequias, é que ele destruísse os altares, e assim ele fez, e por isso Deus ouviu a súplica dele. Então, querido, sabe, coloca o seu coração em Deus, e alinhe a sua casa, faça o que precisa fazer. E talvez você esteja pensando assim: ah, pastor Lucas, graças a Deus, eu sou crente há 50 anos, e eu já tenho uma vida consolidada em Deus, eu não tenho pecadinho de estimação, eu já sou crente. Sabe, querido, misericórdia da sua vida, você tem muito o que fazer, e como eu disse, essa ministração, ela veio primeiro para mim, eu estou só compartilhando, eu estou só transbordando o que Deus falou para mim. Eu quero que você abra um versículo, por favor, que é o nosso alvo, Filipenses 2,15. Sabe, você que acha que é crente, você que acha que é bonzinho, você que fala assim: ah não pastor, eu não faço mal para ninguém, eu sou de boa. Você sabe o que a Bíblia fala? Que você tem que se tornar irrepreensível e sincero, filhos de Deus inculpáveis. Você tem ideia tanto que essa palavra é forte? Você é uma pessoa irrepreensível? Sabe, se alguém avaliar a sua vida, não tem nada de ruim que possa melhorar? Você é uma pessoa inculpável, em meio a uma geração pervertida e corrupta. Ei, não tem nenhuma população mais perdida e corrupta do que a nossa. Você está no antro do mundo, da corrupção e da perversão. Aqui tudo é normal. Você ter uma vida inculpável, irrepreensível num país como esse, é um desafio maior do que para quem mora na Suíça, você concorda? Portanto, querido, apegue-se em colocar a sua casa em ordem, apegue-se em fazer o que Deus espera que você faça. E agora eu venho para a parte triste de Ezequias. Ezequias, querido, ele não terminou bem.
no final do reinado dele, ele deixou que o orgulho entrasse no seu coração. Ele deixou que a vaidade entrasse no seu coração. E ele quis exibir as riquezas do seu reino para os babilônicos. Na época, os babilônicos não eram inimigos do povo de Deus. Eles vieram a se tornar, muito por causa disso. Você sabe o que ele fez? Ele quis ostentar as riquezas, o arsenal, os utensílios do templo. Vaidade. Ele deixou que o orgulho entrasse no seu coração. Agora eu quero trazer para a sua vida. Será que você não está ostentando igual o rei Ezequias? Porque essa ostentação custou muito caro para ele. O profeta veio e deu uma palavra dura para ele, falou assim, por causa da sua vaidade, por causa daquilo que você deixou o seu coração fazer e ficar ostentando para povos pagãos, que eram os babilônicos, Deus vai permitir que o seu povo seja destruído, e que o seu povo seja escravizado, a sua descendência vai ser escrava da Babilônia. Agora, será que você não está fazendo igual a Ezequias? Você fala, não pastor, eu não ostento de jeito nenhum. Será que não? Sabe por quê? Hoje você tem uma ferramenta poderosa de ostentação, chamada Instagram. O Instagram. O Instagram serve para você bater aquela fotinha e mostrar a sua viagem internacional. Para você ir lá na concessionária e bater uma foto com um carro com um laço no capô, para você mostrar para todo mundo o carro que você comprou. E querido, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu não sou contra o Instagram não, tá? Eu não estou falando que Instagram é do capeta e que é pecado postar. Eu uso o Instagram, mas cuida do teu coração. Será que você não está querendo ostentar aquilo que às vezes você nem tem? Uma vida que você nem deveria ter? Porque pelo menos o rei Ezequias ostentou algo que ele tinha. Ele de fato era um rei rico e próspero, cheio de tesouros. Agora, quantas vezes a gente não vê no Instagram todo mundo postando e não tem condição nenhuma de ter aquela vida que a gente sabe que não? Será que você não está querendo demonstrar para terceiros uma vida que você não tem? Ou uma vida que você tem? Qual que é o teu objetivo? Não deixa o orgulho entrar no seu coração, não deixa a vaidade fazer você querer demonstrar as bênçãos que Deus te deu, porque talvez as bênçãos se fechem, porque o seu coração não está pronto para recebê-las. Amém? Portanto, querido, aprenda que ostentar, deixar a vaidade, o orgulho entrar no seu coração, não é legal. Mas o rei Ezequias, ele foi além. Além dele ostentar, ele teve um filho nesse período, de 15 anos a mais que ele ganhou. O filho dele chamou Manassés. E ele não ensinou o filho no caminho que deveria andar, assim como a Bíblia recomenda. A obrigação de ensinar o filho no caminho que deve andar é do pai. E você sabe o que aconteceu? Ele foi negligente nessa área. E Manassés, ele veio a se tornar o pior rei de Judá. O pai de Ezequias, Acás, ele levantou altares e sacrificou um filho. Ezequias destruiu os altares e restabeleceu o templo. O filho de Ezequias, Manassés, desfez tudo o que Ezequias fez. E agora ele construiu todos os altares pagãos novamente, e agora ele não sacrificou um filho a demônios, ele sacrificou vários filhos a demônios. Manassés, segundo a Bíblia, veio a ser o pior rei de Judá. Sabe, não tem nada mais triste, não tem nenhuma derrota, nenhuma frustração pior para um pai do que ver o seu filho se perder. A pergunta que eu te faço, de que adianta você conquistar o mundo, ganhar reinos, status, fama, se o seu filho se perder? Portanto,
está aí algo que você precisa pôr a sua casa em ordem. Se você não está dando a devida atenção para o seu filho e terceirizando ela para o ensino esquerdopata da escola, você precisa rever os seus conceitos. A responsabilidade de conduzir o seu filho nos caminhos de Deus é sua. Não tem nada pior do que você conquistar o mundo e perder o seu filho. De que adiantou todo o esforço? De que adiantou toda a riqueza que você acumulou, se o seu filho se desviou dos caminhos de Deus? Portanto, sabe, eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, que os nossos filhos serão flechas diante de Deus e farão uma grande diferença no reino de Deus, amém? Portanto, querido, coloca a tua casa em ordem, não perca o seu bem mais precioso, que são os seus filhos, por negligência. Sabe, eu estou terminando, mas entenda que os principais eventos que marcaram o fim do reinado de Ezequias foram orgulho, vaidade, ostentação, negligência. E, enfim, Ezequias, ele não corresponde aos benefícios divinos que Deus concedeu a ele. Ele não teve a mesma fidelidade do início do seu reinado. Ele começou muito bem, mas ele não terminou muito bem. Seja diferente. Aprenda com os erros dele. Na verdade, a Bíblia relata todas as coisas boas e ruins, é para que a gente aprenda e aplique na nossa vida, para que a gente não precise errar assim como eles erraram, que você consiga colocar a sua casa em ordem e terminar bem. Pôr a casa em ordem é uma ordem de Deus. Põe a sua casa em ordem. Agora, não é põe a casa do seu vizinho, não é põe a casa do seu irmão, do seu parente. O recado é para você, porque talvez você ouça essa ministração e você fala assim: nossa, queria tanto que o Joãozinho estivesse aqui, queria tanto que o meu primo. Não, querido, é para você, porque você pode, frase de Freud, coloca aí por favor, não é possível mudar uma pessoa sem que ela queira, mas é possível adoecer e arruinar a própria vida tentando fazer isso. Não arruine a sua própria vida tentando consultar as dos outros. Mude você, coloque a sua casa em ordem, você. Sabe por quê? Porque todos buscam as pessoas certas, mas poucos buscam ser essa pessoa. Busque você ser a pessoa que colocou a casa em ordem diante de Deus. E eu quero aqui, já finalizando, te fazer um alerta, justamente para você que se considera um cristão, assim como eu, um cristão de muitos anos, que já tem uma caminhada, que já se acostumou a ter uma vida talvez reta diante de Deus. E daí você fala assim: ah não, eu graças a Deus eu tenho uma vida sólida em Deus, a minha fé, ela é inabalável. Ô irmão, glória a Deus por isso, mas será que você não tem nada para melhorar? Eu quero te apresentar um versículo que me põe medo, essa é a palavra, Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ô meu irmão, será que você está contribuindo para o reino de Deus o tanto que poderia? Será que você não poderia fazer mais o bem do que você tem feito? Entenda que a negligência é pecado. É para te assombrar mesmo. A negligência é pecado. Eu vou além. Vocês lembram da parábola dos talentos? Deus, Ele entregou talentos para você. E eu não vou te contar a parábola dos talentos, depois você lê na sua casa, porque você deveria saber.
Na parábola dos talentos, aquele que enterrou o seu talento, que negligenciou, você sabe o que Deus fez? Você lembra? Ele tira o talento de quem tem 1 e entrega para quem tem 10. Então, se você tem a oportunidade de fazer algo em Deus, se você tem um talento, se você tem um potencial de fazer algo que você não está fazendo, você sabe o que Deus faz? Ele entrega essa oportunidade que era sua para outro. E aí eu te pergunto, será que você não está sendo negligente com as habilidades que Deus te deu? Me põe medo esses textos. Eu tenho medo de ser negligente com as oportunidades que Deus me deu, porque talvez a minha negligência faça Deus entregar a minha oportunidade para outro. Eu quero viver o que Deus tem para mim, mas se eu não fizer, outro vai fazer. Então, querido, guarda o teu coração, põe a tua casa em ordem, realinhe as suas prioridades e faça o bem, contribua para o reino de Deus, porque senão você está enterrando o teu talento. Avalie-se a si mesmo, não o seu parente. Melhore você, põe a tua casa em ordem, você. E talvez você tenha dificuldades em encontrar os seus próprios defeitos. Eu, por diversas vezes, já comentei e repito, toda semana, eu não passo uma semana da minha vida sem que em algum momento eu me sente sozinho, sem a minha família, sem distrações, sem celular, para que eu possa avaliar a mim mesmo e encontrar as minhas fragilidades, aquilo que eu preciso melhorar no meu caráter, na minha personalidade, para que eu agrade a Deus. E eu quero te ajudar com algo que eu aprendi, que é incrível. E talvez você esteja se achando muito crente, muito bonzinho. Talvez você fale assim, não, graças a Deus eu sou legal. Eu quero te apresentar os seus defeitos, de uma forma muito fácil. Temperamentos. A ciência nos descreve com 4 temperamentos, foi Deus que te deu. Você nasceu com um desses 4, ou um mais algum combinado, tá bom? Eu nasci fleumático, eu sou muito fleumático, e um exercício que eu tenho feito já há anos, é observar os defeitos do fleumático, porque é a primeira vez que a minha esposa é terapeuta, além de advogada, e além de pastora, a primeira vez que ela me apresentou os defeitos do fleumático, meu irmão, fiquei com raiva. Falei, sem vergonha, quem que acha que é esse cara que escreveu esse texto aí? Porque era eu purinho, gente. Era a minha descrição, olhava no fundo do meu olho assim e falava meus defeitos. Eu venho lutando há anos para melhorar, para me transformar. Eu quero ler para você um texto, tirando esse, presta atenção no que eu vou falar. O temperamento fleumático é conhecido pela calma e diplomacia, mas seus pontos fracos incluem acomodação e falta de iniciativa. Por priorizarem a paz, costumam ser procrastinadores e teimosos. Além disso, a aversão ao conflito pode gerar omissão, isolamento e certa indiferença. Queridos, vocês não sabem como eu me esforço para lutar contra isso. E aqui nós não vamos ter tempo para ficar falando de cada um dos temperamentos. Eu quero te motivar, te pedir, para que você chegue na sua casa e faça um teste da internet, para você descobrir qual que é o seu temperamento. E quando você descobrir qual que é o seu temperamento, você vai nas falhas desse comportamento. Você vai buscar os pontos fracos. Sabe por quê? Porque o fleumático, ele é calmo e tranquilo. Ele é equilibrado emocionalmente, ele é observador, ele é discreto. Querido, eu sou tudo isso aí. Ele é diplomático,
ele é leal, ele é confiável. Mas isso são presentes que Deus me deu. Eu não tenho mérito nisso, porque é o meu temperamento e eu nasci assim. Agora o meu desafio é olhar para a coluna de cá. E eu preciso entender que eu posso ser excessivamente passivo. Eu posso expressar pouco os meus sentimentos. Eu purinho, gente. Não é que o fleumático não tem sentimentos, ele tem, mas ele não expressa. Então eu tenho me esforçado para mudar essa realidade do meu caráter. Porque nos pontos fracos exige a minha transformação, o meu esforço para que eu me torne melhor. E aqui eu trouxe um exemplo típico da Bíblia, Isaac. Isaac era um fleumático. Isaac era o cara que ele ia lá, abria poços, o povo inimigo fechava os poços. Você sabe o que ele fazia? Beleza, cara, tá tranquilo, vou abrir outro ali. Abria outro e funcionava. Ele não parava para discutir, para criar treta, não. Abra o outro, vida que segue. Beleza, você quer isso para você, eu faço outro melhor, meu amigo. Tá tudo certo, a minha vida vai seguir, eu vou fazer funcionar. Esse era Isaac, fleumático purinho. Agora, eu repito, cada um nasceu com um comportamento, com um temperamento, desculpa. Esse temperamento possui pontos fracos. Você quer que eu descubra o seu ponto fraco? Passa para o próximo, por favor. Melancólico. Você sabe o que o melancólico é? Tende a ser pessimista. Ele é muito crítico. Ele tem dificuldade para lidar com mudanças. Ele é indeciso, exigente demais consigo mesmo. Deixa eu te falar, eu pedi para colocar só 5 características, mas tem um monte, e todas elas vai no teu coração, é você purinho. Está aqui os teus defeitos. Se você acha que você não tem nada para melhorar, eis, te apresento o seu desafio. E não é só isso não, querido, eu falei um monte de coisa antes. Eu falei sobre perdão, falei sobre realinhar propósito, eu falei sobre prioridade. Esse é só mais um, para aquele que se acha crente, para aquele que se acha bom, para aquele que acha que já está numa caminhada de 100 anos com Deus, então Deus já alinhou o meu coração. Veja aí, se você não é assim. Você que é melancólico, obviamente, passa para o próximo. Vamos ver o sanguíneo. Volta, o melancólico era Jeremias, né? Volta para Jeremias. Querido, lê o texto de Jeremias. O que foi? Passa para o próximo. Sanguíneo. Meu irmão, sanguíneo tem um monte de qualidade, mas tem um monte de defeito. E tem um monte de gente sanguínea aqui que eu sei, viu? É alegre, é otimista, é extrovertido, onde chega é uma pessoa agradável com amigo, porque o sanguíneo com quem não é amigo é o Pedro, arranca a espada e corta a orelha, é 880, agora com quem é de casa é tatati, tatatá, piriri, conversa com todo mundo, fala pelos cotovelos, parece que tem 8 bocas, né? Olha lá, só que ele é inconstante, ele fala sem pensar, ele se distrai, ele não tem domínio próprio. Domínio próprio não é fruto do Espírito? Então você que é sanguíneo, cumpre a ti mudar-se, transformar-se. Você precisa aprender a parar de agir pela emoção. E eu vou repetir, isso aqui é só um pequeno exemplo. Você vai lá na internet, que a internet vai mostrar todos os seus defeitos em 2 páginas. Você vai ficar bobo de ver tão ruim que você é. Então, querido, passa mais um. O exemplo é Pedro, né? Colérico. Paulo. Querido, se Paulo não fosse colérico, nós não tínhamos o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque o colérico manda. O colérico, ele quer ele fazer. Ele não quer saber dos outros, é ele que faz. Você acha que se Paulo não fosse colérico, ele teria escrito 13 livros?
era Paulo que matava. Depois que ele virou crente, era Paulo que fez o Novo Testamento. Colérico é assim. Então ele tem um monte de qualidades, só que ele tem um monte de defeito: autoritário, impaciente. Portanto, querido, pega essa tabelinha daqui, ó, porque essa aqui foi o presente que Deus te deu, foi o talento que você não pode enterrar, porque se você enterrar, você é negligente e nisso está pecando. Se você enterrar, Deus pega a sua oportunidade e entrega para que outro faça. Portanto, essa parte, ela não pode ser negligenciada, e essa parte precisa ser transformada. Você não tem mérito dos presentes que Deus te deu, mas você precisa se transformar pela sua mente, pelo seu treinamento, pelo seu esforço, para que você se torne uma pessoa com um caráter mais próximo de Cristo, que é o seu grande objetivo. Amém?